Olá pessoal, tudo jóia? Estamos começando o nosso terceiro episódio do nosso podcast Fora da Curva e hoje, no mês de maio ainda, um programa especial, por quê? Estamos no mês da família e também no mês das mães. E daí, a gente resolveu trazer aqui para o nosso programa duas convidadas que para nós têm um peso muito grande, importante e especial, que é a minha parceira de trabalho, a colega que tem sido uma companheira aí há alguns anos, né, Lúcia? Lúcia Helena Couto, que faz um trabalho em Belo Horizonte que eu considero como uma referência. E eu tenho, Lúcia, assim, para mim é uma alegria muito grande mesmo compartilhar essa mesa com você. Se tem uma honra que eu sinto é de poder andar com pessoas que me inspiram, que fazem o meu trabalho melhor, e você é alguém que eu olho e me orienta nessa jornada aí, que tem sido muito bom. E uma outra convidada muito especial, que eu me divirto muito no consultório, eu acho que ela sabe disso, né? É a mãe de um paciente meu e de um paciente da Sueli também, e por isso a gente escolheu, falei, vamos falar com alguém que conhece o nosso trabalho, que experiencia aqui tudo isso, que é a Raquel, que não veio como médica, veio como mãe. E aí, Raquel, já vou passar a bola para você logo para a gente começar, e conta um pouquinho pra gente, divide essa jornada aí que é ser mãe de duas figurinhas tão fofinhas, gente boa demais, que eu me divirto muito. Conta pra gente aí. Então, prazer estar aqui, muito feliz, obrigada pelo convite. Eu sou mãe de duas criaturas maravilhosas, eu falo que ser mãe é dádiva, né, presente. E aí eu tenho o André de 12, que está com o Etienne, e a Laura de 10, que está com a Sueli. E essas duas figuras maravilhosas me salvaram meus meninos, então eu falo que salva a criança, salva a mãe, né? Ser mãe é bem complexo, né? Eu falo que é uma responsabilidade muito grande, é uma delícia, mas é complexo, assim, difícil, né? E é um desafio, né? A gente tem um mundo difícil hoje, um mundo cheio de armadilhas, e hoje você criar um filho é muito complicado, né? E tem uma questão também, né, Raquel? Eu também sou mãe, né? Quando a gente pare um filho, a gente pare um filho e uma culpa junto, né? Exatamente. Que vai, assim, para o resto da vida, né? É impressionante como a gente carrega essa culpa também. Então, essa questão de ser mãe, eu acho que é difícil em qualquer época, né? Mas hoje a gente tem, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Eu também estou muito curiosa para ver a Lúcia falar, que é um momento diferente, né, Raquel? Você vê, assim, a sua criação e a criação dos filhos, a Lúcia vai poder ver, a gente conversa isso no consultório, que nossa, é muito diferente, né? É muito diferente. Eu vou até fazer uma pergunta para vocês duas, especificamente nesse ponto. Vocês esperavam que era essa a jornada, que seriam essas as escolhas, esses os sentimentos, ou não? É realmente aquela coisa de, meu Deus, mudou tudo mesmo? Como é que é isso? Então, é difícil. Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, né? E a gente tem aquela questão que a gente precisa de dar conta da criança, porque eu não sei, eu acho que isso é muito pessoal, assim. Eu acho que filho é uma responsabilidade, a responsabilidade é sua, de mais ninguém, né? Então, eu acho que é muito maior do que eu esperava ou do que eu, assim, poderia imaginar, né? Assim, ter um filho é uma coisa muito maior, assim, é uma coisa muito gostosa, é uma experiência muito maravilhosa, assim, compensador demais, e eu falo muito que eles são, assim, tudo na vida da gente, eles são um presente, eles são uma alegria, só que ao mesmo tempo, assim, é uma dor, uma culpa e um desafio diários, né, assim, outro dia eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, a mesma criatura que você ama e que te proporciona uma alegria imensa, te enlouquece em 2 segundos, é tipo isso. E né? tem, eu acho que uma questão também, que é a expectativa que a gente tem dos filhos, né? Sim. A gente espera que os nossos filhos sejam aqueles perfeitos. Então, quando a gente, por exemplo, tem um filho, que no meu caso, que tem 30 anos, tem TDAH, você não... quando a gente gera essa criança, a gente não tem essa perspectiva de que a gente vai enfrentar desafios, né? Então, ser mãe de um TDAH, de TEA, que a gente já conversou no episódio anterior, ou como de ter, assim, não ter nada já é desafiador,
ter um filho com TDAH, com TEA, algum transtorno de aprendizagem, algum, né, depressão, ansiedade, isso é muito mais. E aí eu acho que essa entrega é dobrada, né? A gente acaba criando realmente expectativas e ao longo do tempo a gente tem que ir diminuindo as expectativas. A questão dessa expectativa é bem complicada, porque a gente tem que, na verdade, eu falo que é um desafio diário, assim, se você tem alguma questão ali, um filho com TDAH, igual o caso da Laura, né, que tem o TDAH, e a gente tem que ir trabalhando nossa expectativa diariamente. Eu acho que a gente tem que ir diminuindo, a gente tem que, às vezes, ser um pouco mais racional nesses momentos, parar e falar, não, opa, como que é nesse momento, como que vai ser, a gente tem que fazer um trabalho diário, e realmente demanda muito mais da gente, né, assim, dobra, né, o trabalho. E no caso eu tenho um que tem TDAH, o outro não, né, graças a Deus não tem nenhuma questão, mas assim, aquele desafio, que acaba que um demanda mais, aí o outro gera um ciúme, e aí você tem que ficar tentando equilibrar prato. E as coisas complicam um pouco, né? Sim, até falando sobre isso, né, Sueli já levantou bem a bola. Lúcia, eu vou pedir para falar um pouquinho para a gente de palavras que vocês já colocaram, mas que eu acredito que são centrais na maternidade. Culpa e realização. Como é que é isso tudo, Lúcia? Conta pra gente. É interessante, né, quando vocês falam. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, que chama Eu Era Uma Ótima Mãe Até Ter Filho. Boa! Eu conheci de sua causa. E ela tem um capítulo que ela fala assim, eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade, por causa da culpa. Você tem um filho de 12 e uma filha de 9. 10. De 10. Uhum. É a primeira vez que você é mãe de um menino de 12 e de uma menina de 10. Filho não vem com bula. Você aprende a ser mãe sendo. Eles te ensinam, depois você vai aprender a ser mãe de um de 13 e uma de 11. Eu me lembro de um pai que falou assim, quando eu estou aprendendo a ser pai do menino de 8, ele já está com 10. Uhum. Né? É isso então, mesmo. E muitas vezes vocês se perdem, principalmente na escola, né? Aí vocês perdem o nome e a identidade. Né? Você é mãe do fulano de tal. Até os coleguinhas, ela é a mãe do fulano de tal. E você né? Chega até uma mãe falando, eu sou a mãe do fulano de tal, amiga do seu filho. Não é porque você deu a luz que você vai perder a sua luz também. Uhum. Né? É uma coisa a se pensar, né? E a mãe do afeto. A maternidade, como vocês falaram, não é mais difícil do que você imaginou. Não é verdade? Então, a sua identidade muitas vezes está distorcida. Cadê a sua pessoa? Aquela pessoa que você era antes, né? E que essa culpa, às vezes você vê uma televisão, um celular, você está cheio das culpas. Eu falo que se culpa fosse objeto, se você tem uma culpa perdida na rua, no shopping, tem uma culpa perdida, nenhuma mãe levanta a mão. Nenhuma mãe olha a bolsa, quer dizer. Todas levantam a mão, pode me dar que é a minha. Né? Como que isso não é legal para você? Né? Então, cuidar da mãe pode muitas vezes parecer muito estranho, porque a mulher é preparada para ser mãe e cuidar de todo mundo. Uhum. Então, cuidar dela própria, né? Afinal, ela veio no mundo para o bem de outras pessoas. Né? Desde pequenininha, a bonequinha lá cuidando daquelas pessoinhas que você ama tanto, né? E que precisa muito dos seus carinhos. Mas como é que está a sua saúde mental como mãe? Não é? Como é que está o seu físico e o seu emocional também como mãe, né? Do contrário, você é uma mãe muito sobrecarregada e muito exausta, pelo que você está falando, que agora você começou a trabalhar também home office. Ontem eu estava no final da noite conversando com uma mãe de uma adolescente, aí ela falou assim comigo, estava home office, atendi 18h30, ela entrava, né, na conversa. Ela falou, Lúcia, por um lado, né, é bom eu ter em casa porque me ajuda, sabe porque eu dou um intervalinho, eu vou na máquina de lavar, eu vou ali, eu vou lá, então quer dizer, olha para você ver, se trabalha fora, você ainda pega o terceiro turno, não é? E a mãe, eu falo que ela já sai do trabalho de avental.
Eu tenho que chegar em casa, tenho que preparar comida, tenho que fazer isso, tenho que fazer Já passa aquilo. no supermercado. Exatamente. O pai não, ele já vai direto para casa. É diferente, a gente vai falar um pouco de pai também. Então, é diferente, né? Quando o pai chega em casa, ele chega calado, vai para o canto dele. A mãe, os meninos já pulam tudo. E as mães, às vezes, não têm tempo para tomar banho. Está tomando banho, o menino está gritando. Pôs comida na mesa, levanta para aqui. Cadê o seu lugar? Né? Cadê o seu espaço também, que você tem que recuperar aquela mulher lá de trás. Eu lembro de uma mãe, minha mãe falando comigo que eu era tão calma, tão tranquila. Bom, aquela mulher já entrou em luto. Então, você vai começar a se rever nesse momento agora. Né, como a pessoa que você é e que você gostaria de ser também. Aquela amiga que você gostaria de sair com ela para ir para um café, para dar uma risada, para brincar. Recupera isso dentro de você. Recupera isso em você como mãe também, nesse processo de recuperação, desde que você ter filho, né? Lúcia, mas a questão, por exemplo, das mães hoje, né? Também falando como mãe, essa culpa que a gente carrega, né? Na hora que, por exemplo, a gente tira um momento para ir para massagem, Sim, por exemplo. Sim. Que, primeiro que isso não passa na nossa cabeça, né? Falei, Não. fazer massagem? Como assim? Nossa, eu podia estar fazendo um monte de coisa, né? Mas na massagem, aí, sabe, essa questão da culpa, ela carrega, assim, até o momento de você, nossa, eu estou descansando, não, mas eu podia estar fazendo alguma coisa, eu tinha adiantado para casa com meu filho, né? A gente fica nesse looping, Agora, enlouquecido. olha para você ver. Vocês, mães, cuidam tanto da saúde do corpo do filho, vai para o esporte, vai para a natação, e aí nós entramos no limite, né? O limite nos dá contorno, o limite nos acalma. O limite não tem que ser colocado como, né, uma rejeição, como algo que vai somente cercear. E quando você vai trabalhar o limite do corpo do filho, se você não tem o seu, como é que fica? Né? Esse corpo seu que está exausto, que está cansado, mas ele precisa de cuidado. Né? Você fala uma coisa que é algo que eu tenho trabalhado muito hoje no consultório, Raquel é minha testemunha nesse sentido. Se dar esse cuidado, se dar esse limite, a mãe ou o pai, colocar esse limite do cuidado, ele também está ensinando ao filho. Sim, né? sem Algo que eu dúvida. percebo muito Sem comum dúvida. hoje nessa relação, mãe, filho, né, família, é que o filho ele não enxerga a mãe como alguém que merece cuidado, muitas vezes, né? Ele não consegue enxergar que aquela pessoa sente, que ela sofre, que ela tem desejo, que ela também quer sair, que ela também quer... Que ela passa raiva. Que ela tem um né? esporte, que ela tem um hobby dela ali que ela precisa performar fora desse espaço. A mulher tem essa facilidade muito grande de vestir essa roupa da mãe, da esposa, da mãe. A mulher, como você colocou, é uma questão sócio-histórica, que a mulher ocupa esse lugar de cuidado, e aí falou de casa, falou de cuidado 24 horas por dia. Ela não desliga. Ela não desliga. E ainda mais a figura da mãe, que tem uma maquete viva, performando na escola, no judô, qualquer coisa de errado que essa maquete fizer. Ela vai ser responsabilizada por isso. Então, acredito que essa questão da culpa vai muito por tudo isso, né? Por todo esse tem contexto. a nossa culpa e tem o olhar do outro, né? Porque tá Exatamente. todo mundo vigiando a mãe. Acontece alguma coisa, mas esse menino não tem mãe? A pergunta é, esse menino não tem mãe? E às vezes lá em casa eu brinco, às vezes, tipo assim, tem uma roupa, às vezes tá manchada. Eu falo, gente, vão falar que esse menino não tem mãe. Mas, É isso. sabe, assim, porque a gente tem a cobrança nossa e tem a cobrança do outro, de fora da sociedade, que é muito intensa. Então eu falo que às vezes o menino deu um problema, gente, cadê a mãe do menino? É isso. Uai, e o pai? Né? Então a gente tem esse olhar muito em cima da gente, né? A gente tem essa... Mas também tem, a Lúcia deve falar disso, né? Mas também tem essa mãe que também não quer dividir, né, Lúcia? Sim. Uma mãe mais centralizadora, que não, às vezes até nem permite que esse pai entre e toma esse filho como um objeto único, ela é responsável por essa criança, e às vezes o pai até quer dar uma entradinha, às vezes na própria terapia, né, Tiene? Falar, deixa o pai chamar atenção, né? Senão essa questão de proteger demais, né? Uma mãe super protetora que às vezes não deixa o pai entrar, e às vezes o pai precisa entrar para fazer aquele papel de corte, né? E aí eu não sei como é que é esse nome, Lúcia, na psicologia, né? Nesse papel que a gente faz de... Filocentrismo.
E filocentrismo, isso Filocentrismo. existe. É o filocentrismo, Uhum. né? Aquela mãe, eu falo que a superproteção, ela aniquila um ser humano. O filho é dela. É a cultura do filocentrismo, é o meu filho, meu mundo, minha vida, né? Uhum. E muitas vezes é um dos pontos fracos, né, feminino, é a comparação e a competição. Então tem muita mãe que fala assim, nossa, meu filho me dá trabalho demais, a outra fala, você não dava conta do meu. Meu filho é excelente, nossa, o meu, você não tem noção. Né? Então aquela é o filho que é o meu troféu como pessoa. Uhum. E que eu muitas vezes me projeto nesse filho, olha a mãe que eu sou com esse filho. Você deve estar vendo isso muito sério agora, né? Em consultório a gente está vendo esse modismo, né? Das altas habilidades. Sim. Né? Sim. Então é muita projeção de pai em cima daquele filho, esquecendo, né, da inteligência cognitiva, emocional e emocional relacional, que hoje é considerada a maior inteligência do ser humano. Totalmente. Então, se ele não tiver essa relação tá bem comigo e com o outro, essa alta habilidade. Então é a cultura do filocentrismo. Se esse filho, né, meu filho, meu mundo, que o pai não entra, Uhum. por algum motivo, aí a gente vai na história da mãe, né, Tiene? Se essa mãe teve algum problema com o pai dela, né, em que ela não era vista, ela teve muitos irmãos e que não era vista com um papel ali, esse filho agora é meu, esse homem é meu. Então ele é todo meu, né? Ou essa filha que eu também, né, tive muitas vezes uma dificuldade e eu transfiro para ela, aí, né, pode ser muitas vezes a permissividade, né, porque eu me compenso nesse filho, né? Então eu vou dar tudo para o filho que ele precisa e que eu quero. Meu filho, meu mundo, ele pode fazer tudo, né? Mas ele nunca é errado, porque sou eu nele, é muito sério. É muito sério isso que você está falando, né? E quando que esse filho, então, vai crescer, ele vai se tornar um profissional responsável, quando que ele vai ser pai? Como? Não vai, uai. Não vai, né? Então, muitas vezes, ela não deixa o pai entrar por isso, ou às vezes ela também está com o pai ali que ele não quer entrar mesmo, ele não é de entrar e facilita o lado dela de ser controladora e dominadora, muitas vezes, né? Acontece muito, eu acho, também, e tem coisas que eu não problematizo psicologicamente, mas uma construção social. Uhum. Às vezes, muitos casais, muitas famílias continuam brincando de casinha na Sim. infância. O homem Uhum. cuida dos carrinhos, a mulher cuida da casa, logo cuida dos filhos. Então, geralmente quem faz o arroz mais gostoso, o feijão mais gostoso, a mulher. Então ela acaba fazendo, mas ela lava melhor também a roupa, Uhum. ela também passa melhor, ela também conversa melhor com o médico, porque o cara é mais objetivo. Então ela acaba, a mulher tem essa tendência, né, desde os trabalhos de escola, inclusive, não, deixa que eu faça essa parte, e vai pegando e vai abraçando, abraçando, abraçando. Que os E quando meninos vê- fazem de qualquer jeito também, e a Exatamente. gente quer fazer do jeito É certinho, isso, e aí é a isso. gente não aguenta, Então né? tem esse universo feminino, esse universo da mãe, que também corrobora muito para esse peso. Porque a mãe, eu acho que muito assim, Lu, só te interrompendo. Não, sem problema. A gente tem aquela sensação que ninguém vai fazer igual a gente faz. É verdade. Então, é uma dor a gente entregar para alguém e falar assim, faz isso. Aí você para e fala assim, mas não vai ficar bom. Pois é. Vai E a lavar o gente- cabelo da menina, não vai Não passar vai o creme, prestar. vai Uhum. pentear ficar direito, duro. vai ficar de um lado pro outro. Então, eu acho que tem isso também nosso, porque a gente acha que a gente faz tudo perfeito e a gente Isso. tem dificuldade de delegar. E teve, não sei, um psiquiatra muito antigo, Dr. Gaiassi, ele falava assim, o maior partido do mundo é o partido matriarcal, né? E eu vejo que a mulher, né, nós somos mandonas, controladora, ansiosa e criativa. Então, a mãe acha que ela está controlando o ambiente, ela está sendo mais controlada pelo ambiente do que ela imagina. Exatamente. Então, é por isso que ela tem que voltar para ela. É por isso que ela tem que se perceber também, essa mudança dentro dela. E às vezes ela não quer, às vezes até para massagem que você falou, um cinema, não, ela quer ficar quietinha no canto, deixa eu quieta aqui. Né? Deixa eu dar conta de estar quieta, deixa eu pôr o meu limite, porque como que você vai corrigir um filho se você não tem o seu limite, o seu espaço? E aí muitas vezes fala assim, esse menino tem limite, ele vai entrando em qualquer situação, mas você entra em qualquer situação, né? Como você colocou, e só você sabe lavar o cabelo certinho, né? Da sua filha. E por que ela também não pode lavar do jeito dela? E muitas vezes a mãe fala assim também, ninguém me ajuda, ninguém faz nada nessa casa. Por quê? Não, Isso deixa que eu é faço rapidamente, deixa que eu faço. E eu faço bem feito. Acaba não fazendo. Depois você vai cobrar.
E aí você entra naquela, né, que a gente fala que não resolve muito, né, Etienne? Com todo respeito às mães, que falam assim, é ladainha de mãe e moral de pai de vez em quando. Aí você fica falando todo dia, né, e aquilo o menino nem te escuta mais. Aí o pai fala uma palavra, acabou. É, e muitas vezes ele fala uma palavra e acabou ali perto. Aí os pais falam muito isso, mas comigo ele não faz isso. Não, comigo ele não faz. Tá, ali na hora ele parou de fazer, mas depois ele volta a fazer. Por quê? Né? Ele simplesmente falou, mas ele não educou, ele não orientou. Né? Então tem essa diferença. Você que tem um filho homem, é um desafio para uma mãe criar um filho homem e ter uma filha mulher. É um desafio para um pai criar uma filha mulher. São psicologias completamente diferentes. Sim. Não é? Por exemplo, você dá orientação para o seu filho homem, né? Muitas vezes você tem que enxugar, né? Porque nós, mulheres, né? Segundo a neurociência, nós temos uma necessidade diária de mais ou menos 20 mil palavras, o homem 7 mil palavras. Nós falamos quase 3 vezes mais do que o homem, cientificamente provado, né, tia? Então, assim, com filho homem você enxuga, porque senão ele nem vai te ouvir. Ele não ouve, ele vira as costas e vai embora. E outra coisa, você fala, e com filha mulher, você também enxuga, seja bem objetiva, porque senão no final vocês duas não sabem mais nem do que está falando, né? É uma coisa passa para outra, por isso que eu estou aqui, ó, no meu acompanhamento, para eu não perder, que eu nem preciso, vai direto, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Você já viu que às vezes você faz uma pergunta para o seu filho homem de alguma coisa, ele fica calado, parado um tempo, pensando. E às vezes a mãe, por ansiedade, pressa e controle de uma situação e não esperar, ela acaba colocando palavras na boca do filho, é isso, ele balançou a cabeça e depois ela vai cobrar. Ué, mas nós conversamos, você falou comigo, ele nem abriu a boca. Ela que falou o tempo todo, né? Eu tive uma mãe que falou comigo assim, olha, eu tenho um vizinho que há 2 quarteirões me conhece, eu não o conheço, dos meus gritos. Então, veja bem, o filho homem, né? Então, você tem nome, né? Aquele autor do livro Meninos de Verdade, William Pollack, que, não é verdade, um trabalho de 20 anos desse psicólogo norte-americano muito bacana, ele fala da síndrome do silêncio momentâneo do homem. Né, que ele leva um tempo elaborando, né, essa verdade dele, essa vergonha que é passada para o homem que ele não pode errar, né, para depois te responder. E a filha mulher, às vezes por ansiedade, como a mãe, que a mulher responde e não fechou a situação. É um desafio ser mãe também. Então, por isso que é muito importante você olhar para aquele filho e aquela filha e falar assim, quem está diante de mim? Mas para isso, você também tem que ter o seu limite para ouvir. E ver quem que está ali, o que ele está falando com você. Porque mãe já vai pensando, mãe tem carga mental, mulher tem, né? Não tem. Então tem a carga mental, está falando uma coisa, você já está pensando em outra. Eu vejo a forma de eu trabalhar. Eu demando uma coisa para o menino, para um rapaz, e aí tem hora que eu tenho que falar assim, eu vou pegar meu destrava-língua dentro da gaveta. Não, Lúcia, estou acabando de pensar. Com as meninas eu falo assim, me escuta e não conversa comigo em pensamento. Né? É uma grande diferença, né? Lúcia, é interessante porque assim, no ano passado foi o momento que eu conheci essas pessoas maravilhosas aqui, que foi em abril do ano passado. Eu tive uma questão com a minha filha de mudança de escola e tudo, e eu notei meu filho muito angustiado com isso, assim, a diferença entre eles é 1 ano e 8, então eles são super próximos. E o meu filho, obviamente, tem a questão da proteção, né, com o gnomo dele. Então, eu notei ele muito sofrido, né, em todo esse momento e tudo. E um dia eu sentei do lado dele, assim, na cama, e falei, filho, vamos conversar. De repente, a gente procura um psicólogo. É tão importante a gente, às vezes, conversar, abrir o coração. Sabe o que ele me respondeu? Mamãe, tem hora que a melhor coisa que a gente tem para fazer é ficar calado. Fiquei olhando para ele e falei assim, meu Deus do céu, mas como assim, se fechar, né, ficar calado, se fechar e ficar ali sofrendo e, enfim, não resolvendo as coisas, será que isso é uma solução? Né? Então foi muito interessante assim, essa colocação sua última aí, porque me lembrou desse momento, e assim, eu sentia ele muito quieto, sem dormir, ansioso, angustiado, e meu marido falou, não, ele tá ótimo. Eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa, porque a gente, que é mãe, a gente sente, né? Eu falo que o menino espirra, a mãe sente. É assim, é muito interessante, assim, eu olho para os meninos, tem o olhar, a gente sabe. Então, eu sabia, dentro de mim, que não tinha alguma coisa errada,
sabe? Meu marido, você tá ficando doida, tá tudo certo, o menino tá ótimo, não tem nada. E assim, eu insisti e levei para Etienne. Insisti e falei, eu vou levar, ele precisa. A né? leitura da mulher do ambiente emocional, ela é maior do que do homem. Exato. Em compensação, lá fora, a maioria dos homens tem uma leitura de perigo e de ambiente mais do que a Muito gente, maior. por causa do encéfalo deles, né? Mais envolvida. É difícil uma mulher que tem, né, uma espacialidade de achar caminho de carro, né? Normalmente você vê o seu menino melhor, ele tem uma espacialidade boa. Em compensação, no ambiente pequeno, nós dominamos, e você deve ver seu filho e seu marido, que você vê sujinho que eles não veem. Não. Ele passa por cima, né? Às vezes procura alguma coisa e não acha. Você fala aqui, ó. É isso aqui que você está querendo. Se eu pai... for lá, se eu for lá, não, o André já sabe. O André me chama, não achei o livro do não sei o quê. Não, mamãe, nem vem no meu quarto, nem vem que você vai achar, não venho. Então, teve um pai que falou uma vez para mim assim, Lúcia, não estava lá, vocês são mágicas, né? Em compensação, lá fora, vocês acham as coisas, vê o perigo mais do que a gente. Tem muito, né, pai que fala assim, anda depressa, entra no carro com esse menino, o que você viu? Não vi. Né? Então, assim, nós somos muito diferentes. A psicologia é diferente, o cérebro é diferente, né? Por isso que você viu do seu filho, ele está calado, ele está guardado ali para ele, né? E se for falar, tudo bem, nada não, né? Aí você pega o adulto, por isso, né, que o homem fala que ele tem um controle da emoção maior e não tem, qualquer coisa ele fica com muita raiva com facilidade. Aí vai o cardíaco somatizando, o estômago que não digere só alimento físico, você, médica, sabe disso, digere pessoa e situação também, ele passa a somatizar. Então, foi muito importante essa visão. Agora, é importante esse olhar de mãe, né, como você colocou, mas que também teve a escuta que você teve, porque mãe é mestre de adivinhar as coisas, de intuir, às vezes não é bem assim. E isso é um peso para a culpa de mãe. O que eu não vi? Né? Peraí, você está diante de um indivíduo na sua frente, que você não está moldando ele, que é uma personalidade diferente da sua. Também. E aí é isso que eu queria perguntar para você agora, Lúcia. O quanto o nosso papel de mãe, o nosso estilo de maternidade influencia na formação dessa personalidade. A mãe controladora, a mãe permissiva. Queria que você falasse isso, autoritarista. Né? O que esse papel, quer dizer, é claro que são reflexões, né? Sim. Mas, assim, o quanto essa questão, quando você falou de personalidade, o quanto essa minha postura, seja qual né, critério ou classificação eu vou me encontrar, né? Isso pode impactar na questão das próprias escolhas de casal, né? As escolhas amorosas, né? Afetivas, profissionais, relacionais. Então, de que maneira esse perfil dessa mãe, que eu me encaixo num momento e me encaixo no outro, pode ser que mude, graças a Deus, a terapia ajuda a gente sair de uma casinha para outra, de uma classificação para outra. Isso vai impactar nessa questão da formação da personalidade do meu filho. Sim, né? E você, como você falou, uma hora eu estou de um jeito, outra hora eu estou de outro, e às vezes, se a sua orientação do filho depende muito do seu estado de humor também, isso é muito sério. Um momento você deixa, no outro momento você não deixa, porque depende do seu estado de humor. Né? Então você coloca aqui, tipo assim, o autoritarista, a mãe autoritarista. É tipo isso que você está falando? Sim, sim. E assim, se a gente tem um perfil de educação, né? Eu sou a mãe permissiva. Isso vai ter um impacto na personalidade dessa criança, nas escolhas afetivas que ela vai ter, na maneira que ela vai lidar, por exemplo, com a aprendizagem na escola, é o que você pega nos ambientes sociais. Então, às vezes, a gente tem essa queixa dessa criança no consultório, e aí você vai conversar com essa mãe, né? E ela tem um perfil, né? Ou aquele perfil de que faz tudo por essa criança aí na escola. Ela não sabe que hora que é o caderno de geografia que trocou, não sabe arrumar a mochila, porque a gente, no dia a dia, eu falo para as mães isso, na correria, a gente não permite que esse menino seja autônomo. Exatamente. E você cobra dele o tempo todo de autonomia. Não é? Você e não aí permite. Eu fico pensando, assim, nessa conversa, o que a gente pode levar, no caso, para as mães, né? E para os pais também que estão assistindo, as avós, né? Que às vezes fazem esse papel, muito. O cuidador. Que personalidade é essa que a gente vai formar nessa criança? Veja bem, quando você pega um pai, né, uma mãe permissiva, né, que eu trouxe aqui, são atitudes paternais muito indulgentes.
né? São muito indulgentes e permissivos, tolerantes e mais afetuosos, mas exercem pouca autoridade. Não é? Não põe muitas vezes a hierarquia, os limites não são bem definidos, é conforme o meu estado de humor. E muitas vezes voltam atrás nas regras, né? Se você passou uma regra e você voltou atrás, por que o seu filho também vai manter a palavra se você não mantém? Aí você já começa a formar a personalidade dele também. Castigos, né, de compra e venda. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Você está ensinando seu filho a se vender e comprar lá fora. Fazemos qualquer negócio. O que é que você me dá no toma lá da cá? Né? E assim, manipuladoras demais, né? Então, como se fala da mãe, né? Que ela fica frágil, que ela chora. Então, tem mãe que fala para o filho, né? Pequenininho ainda tem, escuta os meninos, quando você vai ver o dia que eu morrer, eu faço tudo por você, né? O que é que você faz por mim? E aí, quando fica maior, um adolescente, ele vai olhar para essa mãe e vai fazer assim, de cima a baixo, vai virar as costas, porque ele já percebeu que o choro dela é um choro de força. Não é mais um choro de fragilidade, é um choro onde ela convencia o filho a fazer o que quer e às vezes ainda chamava o pai para ficar do lado dela. É muito difícil isso, né? Que ela vai sendo uma delatora para o pai. Olha o que seu filho fez aí, ó. É a mesma coisa, às vezes o pai fala, olha o que seu filho está fazendo, né? E aí você vai criar um adolescente, um menor, sem chance de assumir responsabilidade. Eles são mais dependentes, liberdade total. Né? Uma criação que muitas vezes foi reprimida, e aí você põe a liberdade para o filho, porque às vezes você teve uma criação reprimida e você traz essa permissividade também, né? Eu passei tanta privação, tanta coisa, e vamos deixar o adolescente, que é adulto que ele vai se tornar, né? Eles não são responsáveis, e aí você vê ele não responsável, é tipo o reizinho, a rainhazinha da casa. Isso né? está muito, muito difícil, né? E eles são, só um minutinho, eles são extremamente sedutores também. Né? São desafiadores também, às vezes cara e boca fica fazendo assim, não são valorizados, são muito imaturos. É ótimo, é isso mesmo, né? Fica assim com cara e boca e bobo de uma mãe que entra nisso, principalmente das meninas, né? Ela faz isso e vira o olho, adolescente tem muito isso. Isso é agressividade secundária, né? É agressividade através do silêncio, não o silêncio reflexivo, mas é o silêncio agressivo que é próprio do adolescente, né? Então você vê que eles realmente são imaturos e egocêntricos. Então, são os pais com permissividade, como você vê o oposto do autoritarista. Ô, Lúcia, agora é interessante que eu estava ouvindo, né, você fazer todos esses apontamentos, né? Eu falo que hoje a mãe ela tem que dar conta de muita coisa, né? Então, ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos meninos. E não é todo dia que você está bem. Justo, e na criação do filho, você tem que ter uma constância grande demais. E aí é mais uma coisa que você tem que se policiar. Então eu falo que eu sinto isso. No mundo hoje, a cobrança em cima da mãe é muito grande, e a mãe, como todo mundo, está sofrendo muito no dia a dia, no trabalho, nas relações interpessoais, dentro da família. Ela é uma pessoa. Então acaba que assim, tem essa questão que a gente tem que se policiar de como a gente está agindo e como a gente vai conduzir a criança, e a questão da constância, porque se você não for constante, o menino não vai te obedecer, porque ele sabe que um dia você vai falar uma coisa, no outro dia ele vai fazer uma outra, e aí ele vai fazer o que ele achar melhor fazer. Então, assim, é difícil isso. Eu falo que tem hora que... Aí a culpa de novo, né? Eu paro e falo assim, gente, mas tá tão difícil. Tipo, tem hora que você para e fala, o que eu vou fazer? Qual que é a melhor condução? E hoje eu tô fazendo dessa forma, amanhã eu tenho que fazer de novo, e tenho que fazer de novo, e eu tenho que ficar pensando naquilo. E eu falo que é mais uma demanda, né? E sozinha, você tá esquecendo que são eles. Eu quero te ouvir. Você acha que dessa forma, onde você vai chegar? Como é que nós ficamos dessa forma? Né? Então, você perceber que você também é um membro da família. Que você não tem só marido e filho, eles também têm uma mãe, porque antes de mãe você é uma pessoa. Você é mulher, principalmente na adolescência. Esses papéis, né? E que você tem a sua demanda, como nós pegamos, como você falou, filho TDAH, nós temos mãe TDAH. Como é difícil para ela, né? Eu estou com 2 pais de paciente que são autistas, né? Então você vê que a pessoa também tem as suas próprias demandas. E aí é o grande desafio, você se perceber humana. É por isso que eu falo muito, você sabe bem disso, né? Essa necessidade do autocuidado mesmo. O nome do nosso programa hoje seria Quem Cuida da Mãe, e a gente acabou colocando só mãe mesmo, né? Mas porque necessita desse cuidado exatamente por isso, Raquel. Você, todos nós
Todos nós estamos ali performando todos os dias, e até dentro desse tópico eu ia falar sobre essa questão da mãe do século XXI, que isso é importante falar. Eu falo isso em todas as esferas. O psicólogo do século XX, ele trabalhava de uma certa forma, né? Eu vou dar esse exemplo meu aqui. Ele teria interações com 12, 15 pessoas por dia, porque ele não teria tempo de atender o telefone, então quem atenderia seria a secretária e tal, pá. Hoje, eu fiz isso com o André, eu não cheguei a fazer, mas acredito que fiz com o André também. Eu mostrei para ele quantas respostas eu tive que dar no WhatsApp em 24 horas. Tinham 78 conversas em menos de 24 horas. De escola, de mãe, de paciente, de médico, de tudo. Então, assim, você tem que estar correspondendo a essa expectativa o tempo inteiro. A mãe do século XX, ela tinha X demandas. Hoje, como tudo tá, a gente falou sobre isso em alguns momentos aqui, né? Na palma da mão, ela tem que estar resolvendo um monte de coisa. Aí a coordenadora da escola liga, que aconteceu um problema. Aí você já tem que resolver, bater na escola. Antes não era tão assim. Então, a gente precisa, a necessidade desse cuidado, ele entra, porque hoje vocês atendem 200 demandas a mais do que a sua mãe atendia. Por uma questão de tecnologia, de tudo que a gente vive. É por isso a importância desse cuidado. É por isso que hoje no consultório, um dos meus protocolos é esse de, vamos ver como que está essa mãe, primeiro. Porque vocês precisam ser cuidadas. Porque às vezes não é por maldade. Definitivamente não é por maldade. Mas você acaba se tornando um problema quando você está com problema. Porque você não vai conseguir manter essa coerência, essa questão reta que a gente gostaria. A nossa semana não é mais assim. A nossa semana muda muito. E ainda a gente não pode esquecer. Você continua esposa, você continua filha, você continua irmã. A amiga deixou de ser de muitos, né? Porque não dá tempo de ser amigo. E você continua sendo alguém que gosta de um vôlei, de uma piscina, de uma praia. E você passa, e a mulher tem essa facilidade muito grande. Queria que você comentasse um pouco disso pra gente, Lúcia. Mas de se anulando. Eu falo muito que o Brasil não é um estado laico, ele é um estado cristão e que sofre essas influências do cristianismo, onde a mulher é colocada nesse centro do cuidado, né? As mulheres cuidavam lá do ministério de Jesus e tudo mais, o homem já é mais da prática. Só que hoje, a mulher também foi para a prática. Além de exercer o cuidado, ela também executa essa força de levar o alimento para casa. Ela trabalha. E até queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, antes da Lúcia falar, Raquel, como que você é profissional, tem 2 empregos, todo mundo odeia o Cris, né? Meu marido tem 2 empregos, a Raquel tem 2 empregos, atender todas essas demandas, ainda cuidar das suas 2 demandinhas ali, né? E se olhar. Como é que é isso? Você vai complementar, mas fala pra gente um pouquinho. E é interessante, assim, ouvindo vocês falarem, porque a gente ainda teve a pandemia, né, de presente em 2020, que é um desafio para todo mundo, né? E eu estava até comentando com a Etienne que mais cedo, assim, entrou pandemia, eu fui para home office. E hoje eu olho para trás e falo, mas como eu trabalhava fora e dava conta disso tudo? Só que é uma coisa muito maluca, você tá dentro de casa trabalhando e para dar conta de tudo. E foi muito interessante que teve um momento da pandemia, já tinha passado aí, eu acho que 1 ano da pandemia, a gente ainda estava na confusão. Meu marido viajou com os meninos no feriado e eu não consegui trabalhar. Eu tive que ligar rock and roll, porque eu falei, eu preciso de barulho para eu funcionar, eu não estava funcionando. Eu parei e falei, gente, que coisa mais maluca. A gente já acostuma com o caos, e o caos é necessário para a gente dar conta, assim. É uma coisa muito maluca, né? Eu falo que o ser humano, a cabeça do ser humano é uma coisa muito doida. Então, assim, desde que a pandemia começou, que eu estou de home office, assim, eu falo que é desafio diário. Eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez e lidar com as dificuldades ali diariamente, porque tem hora que eu paro e falo, e aí? A gente custa entender como dar conta, né, assim, de tudo, né, porque você tem que estar ali trabalhando, você tem que estar ali olhando a casa, e o menino, sei lá, o André recente teve, né, um quadro de pneumonia, então tá ali com febre, tem que dar o remédio, tem que levar no médico, e tem que trabalhar, e a casa tem que funcionar, então tem hora que eu me perco ali no meio das coisas, tem que parar.
pensar, retomar. Então, assim, é desafiador. E é isso, hoje eu não consigo me enxergar saindo de casa todos os dias para trabalhar, porque, assim, é uma demanda tão grande sair de casa, por exemplo, tem uma reunião presencial. Gente, tem que fazer um esforço, uma ginástica tão grande, na hora que eu paro e falo, será que eu vou conseguir? Então, por isso que eu falo, às vezes, assim, eu vou no diariamente. Às vezes eu não dou conta muito de pensar, semana que vem, não. Vamos. Tá muito longe. Tá Você muito fala pra longe. gente disso também. Eu falo sim. Você me Eu ia uma falar coisa. sobre essa questão do home office, sabe? A pandemia trouxe alguns benefícios, né? Mas eu não sei se esse home office para mulher Nossa. foi uma Não. boa, não, Uhum. sabe? Porque, olha só, porque as pessoas, quando acham que a gente está em home office, mãe está em home office, ela está disponível para receber o cara que vai consertar o Uhum. encanamento, né? Então, chegou, tocou o interfone, peraí, só um pouquinho, você vai lá e volta, né? A demanda de alguma coisa que faltou para fazer a comida, a moça que trabalha lá, e faltou não sei o que é essencial, né? E as pessoas não sei, a impressão que eu entendo, a impressão que eu tenho eu não sei se eu estou errada, mas quando o homem trabalha em casa, ele fecha, seu pai está em home office. A mãe em home office é diferente. Aí a moça que trabalha na casa da gente pode interromper para dizer assim, olha, faltou isso aqui, o menino não quer comer aquilo. Será que é diferente a Completamente. percepção? Não, né? é isso mesmo. Você E, É isso que tá e a mulher, acontecendo. a mãe é tão contraditória que se você virar para uma mãe e falar assim, você vai sair do home office, ela vai dar uma surtada. Ela sabe, ela tem consciência que trabalhar fora vai ser muito melhor para ela, mas é para ela dar conta de administrar que ela não vai estar dentro de casa. É o Porque, de certa controle. forma, a Mas gente não quer é. controlar. É o controle. Mas já assim, é o seu controle. pai está em home office, aí a porta está sim. fechada porque ele está em reunião. Mas a mamãe também está em home É. office, em reunião, mas aí o filho abre a porta, mãe, meu lanche A mulher, acabou. naturalmente, isso, né, Lúcia pode falar disso também, ela é acostumada a se sacrificar. Ela se sacrifica com muito mais facilidade. Ela acha que ela consegue dar um jeitinho, aquela coisa que a Raquel colocou do eu faço melhor. E faz mesmo, não é mentira. Mas algo que eu trabalho muito com as mães, o meio, ele vai funcionar. O sistema vai funcionar. Não vai funcionar tão bem. Talvez se você tivesse estudado com ele para a prova, ele realmente tiraria 9, ele só tirou 7. Mas às vezes esse 7 é necessário também. É aprendizado também, entende? Ou o fato de você não estudar com ele tomar uma nota ruim, Isso. falou, opa, Faz parte, faz parte. É isso que você falou, porque se você estudou, a nota foi da mãe. Tá vendo? Nós estudamos, a mãe fala muito isso. Vamos tomar banho. Eu falo, você vai tomar banho com ele? Vamos estudar. Ele é que vai estudar, né? E então tem muito isso. A mãe de home office, vocês colocaram muito bem, né? E o menino abre a porta, ela fica enlouquecida, mas ela está ali achando que está controlando a casa, mas ela está sendo muito controlada, né? Rapidamente, Sueli, o que você me falou se a conduta, a educação, né, dos pais, a forma que eles criam, tem os pais, os negligentes, os permissivos, né? Não podemos, aquele assim, fica do jeito que você quer, desde que você não me incomoda, né? Antes nós tínhamos meninos na frente da televisão, anos 80, 90, os meninos chegavam em casa, televisão, a conta de telefone era muito alta. Hoje eles estão ali no celular, que já é uma outra questão, que eu acredito que vocês vão ter um outro tema sobre isso, né? A Precisa família só tá de um só para ele, porque a família está precisando de retomar, né, esse lugar, né, de casa, de reunião, de comunhão, porque às vezes senta na mesa e ali a mãe já senta na mesa para queixar, você está comendo muito, você está comendo com boca aberta, né? Então é difícil sentar na mesa, esbarrou ali, deixou o copo cair, porco, desajeitado. Agora, se você está no restaurante ou está alguém na sua casa, não, problema não, pega o pano, vamos secar agora. Por que com o seu filho você tem que falar desse jeito? Não é verdade? Então, nós caímos também rapidamente no pai do autoritarismo, que são intelectuais demais, característica de perfeccionista, porque nós temos a mãe perfeccionista, que se exige muito, né? Ela é um policial de si mesma, ela organiza o dia como uma estante de livro. A pessoa perfeccionista, um erro é um fracasso, né, que ele tem para ele e para o outro, né? As coisas são desse tamanho, põe desse, porque dramatiza a situação muito para si mesmo e esquece a tranquilidade de viver. Nós temos vários tipos de mães que são humanas,
né, que tem característica também. E o pai autoritarista, muitas vezes, né, ele desencoraja um diálogo. Ele não quer dialogar, ele quer manter, ele quer esperando que as ordens sejam cumpridas, né, de uma forma legalista. E são altamente exigentes com os filhos, mas pouco tempo, ou muito menos irresponsiva, porque, né, e ele tenta controlar e moldar o filho do jeito que ele quer. Não está percebendo a individualidade do filho. É mais obediência por respeito, né? A autoridade desencoraja a verbalizar. Aí o que você vai ter que gera no adolescente? Competência social fraca, inter-relação, né? Autoafirmação, desafio, comparação muito grande, né? Ele fica desapontado o tempo todo, ele vai viver a síndrome do impostor, né? Porque você não é nada, você é alguma coisa porque eu te falo, ele só quer sofrer e não quer aprender com os erros dele, né? Eu só nunca errou quem nunca fez, e através dos erros eu aprendo, né? E são muito inseguros frente ao novo, muito, né? Vai moldar muito e desobediente, e desafio para eles é muito difícil. Aliás, um ponto fraco de um homem, você ter um filho homem é desafio, né? Desafia o menino, até a forma de você falar, como mãe com ele, às vezes é um desafio. Né? Você está fazendo isso, ele se emburra, parece como é pirracento, mas não é, porque ele está escutando aquela forma como um desafio. A menina vai comparar, ela vai questionar e argumentar com você. Bom de você se você entrar naquilo, né? Então, só fechando a mãe ali, o segredo é identificar as suas próprias necessidades, porque é o que vocês colocaram como mãe, né? Nós temos que fazer. E as suas necessidades, depois de você comprometer com ela? Com as suas próprias também, né, as principais necessidades. Então, você ensina os seus filhos como é um ser humano completo e equilibrado. Porque se você não identifica com as suas necessidades, você fica desequilibrada, é como você falou, eu estou fazendo agora, daqui a pouco eu tenho que fazer diferente do outro. Peraí, mas qual que é a minha necessidade como mãe educadora aqui agora? Tudo é por minha conta, se tem alguém fazendo demais, é porque tem alguém fazendo de menos. E aí vocês vão reclamar depois, né? Se a cama não está super esticada, mas ele deu conta daquilo ali. Uma mãe falou assim, Lúcia, ela saiu, deixou a cama esticada. Eu vou elogiar, que é assim que eu gosto, é assim que eu quero. Eu falei, bom, só teria essa forma de você falar com ela, né? E falar o que ela achou da cama, do jeito que ela arrumou. Ficou legal, seu quarto ficou legal. Né? Porque às vezes o adolescente nem vê a bagunça também. E como adulta... Não mesmo. Não. Eles se acomodam naquela bagunça e acham que está no interno deles. Eu sei onde está tudo. Eu sei onde está tudo. Sabe? Se sabe realmente mesmo. você tirar do lugar, eles não acham. Aí né? eles reclamam. E para isso você precisa ter autoconhecimento, cuidado como mãe, né? E respeito por você mesma. Né? Porque muitas vezes você não tem respeito, você passa do seu limite e fica com raiva. Você levanta da mesa para buscar água para todo mundo e seu prato ficou ali você já está nervosa. Peraí, né? Eu estou sentindo raiva da sua atitude. Eu amo você, mas essa atitude eu não gosto. Ah, mãe, você não gosta de mim? Você faz isso comigo? Peraí. Eu gosto de você, mas a sua atitude eu não gosto. Como você falou, os filhos têm ciúme um do outro, né? E eu não sei se fica assim, mas você gosta mais de mim do que do outro? Fala isso com você? O que você responde? A mamãe ama os dois do mesmo tamanho e do mesmo jeito. Com todo o respeito que eu te tenho, você responde isso todo dia para eles. Todo dia. A dúvida é de quem? É sua ou deles? Deles. Então devolve para ele. Que pena que você ainda não percebeu o meu amor por você. Posso fazer nada. Ótima né? resposta. E se for o menino, ele para aí. A menina é questionadora, a mulher é criativa, ela vai ruminar. Mas você não demonstra, você dá mais atenção para ele do que para mim. Que pena que você não percebeu a minha atenção por você. Que pena. Não posso fazer nada. Boa resposta. A dúvida é dele. Né? Muitas vezes, quer ver uma situação que mãe fica perdida e pai também. Os dois brigando. Aí chega para você os dois, foi ele que fez, foi ela que fez, foi ele que fez, foi ela que fez. É uma coisa séria uma situação dessa. Mais ou menos você sabe quem que foi responsável naquele momento. Ah, sabe. Né? Mas se você falar, isso é coisa sua, você está acabada. Aí vamos lá, eu falo que quando pai e mãe saem de perto de um filho, primeiro você chama a atenção por atitude, sempre atitude. Porque se você falar, você é preguiçosa, desorganizada, isso você cria, o que você falou do que gera numa pessoa, culpa e vergonha tóxica. Porque aí a gente tem que criticar o comportamento Isso, e não a pessoa, isso, né? Porque o Estigma. comportamento pode mudar. A atitude pode ser mudada. Você acha que é por aí mesmo? De que outra forma? Eu te ouvi, agora você vai me ouvir. Mesmo que fez cara de boca, está te ouvindo, né? Então, chegou ali para você aquele conflito dos dois, né? Então, você não estava lá. Aí, uma sugestão que eu dou para os pais. Infelizmente, eu não estava lá. Eu não vi o que aconteceu.
O que você, Pedro e Maria, poderiam fazer para que isso não aconteça mais entre vocês dois? Ah, foi ele que começou? Foi ela que começou? Não é disso que eu estou falando. O que você poderia fazer, o que que você está levando para eles? Autorresponsabilidade relacional. Se a gente tiver isso, o mundo nem precisava de lei. Então, ele vai falar o que ele vai fazer e ela o que fazer para essa relação se dar bem. Inteligência emocional relacional, né? É o que nós mais temos. E eu falo também, quando você sai de perto de um filho que você tem edificado nele um valor humano, não antivalor. Por exemplo, nunca chama o filho de mentiroso. Você está mentindo, isso é mentira. É um antivalor. Sou mentiroso mesmo, você deve ouvir isso. Estou nem aí, Lúcia. Então, Eu sou preguiçoso mesmo. isso, né? não estou nem aí. Então, vamos lá. É o rótulo, né? E isso pode levar pela vida, né? O preguiçoso não quer nada diferente do procrastinador, né? Que vai enrolando até a última hora. Então, por exemplo, o que está acontecendo, né? Que você está faltando a verdade com você. Porque nós duas sabemos que a verdade não é essa. Quando você der conta de dizer a verdade para você, eu estou aqui para te ouvir. Ah, não, porque você não acredita em mim, aí começa aquela coisa. Peraí, eu estou guardando a verdade. Eu falo que pai e mãe precisam do cantinho de pensamento. Temos hierarquia. Se você vê que você está fazendo isso só perto de um filho, peraí, vai para o cantinho de pensamento, vai para a cozinha, respira fundo, conta até 10, de trás para frente, conta até 20, toma uma água, se acalma, porque senão o que o seu filho vai ouvir de você? A sua raiva, o seu descontrole, a sua insatisfação, o seu nervosismo, e você vai começar com chantagem, né? Aquela manipulação de chantagem que com o adolescente não cola mais, né? Aí você se perdeu. E aí você fica totalmente perdida e desacreditada como pessoa com você mesma. Vai totalmente para emoção, né? E tem totalmente. eu vejo esse discurso assim, bem claro quando eu recebo uma família que a criança está mal na escola e o pai fala assim, nós vamos mudar você para... E vai mesmo. Exatamente. E vai mesmo. Né? Eu vou julgar Aí suas... foi que eu pergunto, falei, você vai fazer isso? A ameaça não funciona. Não, você vai mesmo. Né? Assim, eu vou julgar suas coisas fora. Como? Essa casa é toda minha. Uma falou outro dia para mim assim, Lúcia, minha mãe fala, tudo que ela comprou ali é dela, ela que comprou. Então, não preciso arrumar nada nem fazer nada. E a mãe não pode se perder, por isso que ela tem que ver as suas necessidades, como uma que teve também uma menina de 13 anos, a mãe não aguentando a confusão do guarda-roupa, jogou uma parte do guarda-roupa todo no chão, ela foi lá, jogou o resto para os braços e ficou olhando para a mãe chamou o pai, foi uma guerra de 2 horas, quer dizer, a mãe mostrou a fraqueza, o pai teve que entrar, é como eu falo, mãe não delata filho para o pai, mesmo que seja, né, morem junto, mas se tem uma convivência legal, então vamos sentar para conversar de uma atitude que não foi adequada, aí você não toma responsabilidade de tudo sozinha. Se coloque, por favor. Ah, não sei, você está me entregando, mãe, você não gosta de mim, meu pai vai me bater. E tem mãe que fala, Lúcia, eu contar para o pai do menino, ele mata ele. Eu falo, como é que você casou com um homem que vai matar seu filho? Então, você está vendo o poder dessa mãe que ela tem que se rever como pessoa, se rever este equilíbrio, né? Eu vou jogar suas coisas no lixo, vai mesmo, aquilo que você comprou, e tem mãe que vai e joga. Ela se perdeu nessa hora, completamente. É engraçado que antigamente, né, tipo assim, vamos colocar aí a turma dos meus pais, por exemplo, eles foram criados de uma maneira, eu também fui criada assim, de muito obediência. Sim. A gente não argumenta, a gente não tem aquele espaço de argumentar, de falar, não, mas é assim, é assado. Não. Hoje é tudo na conversa. Então, a gente precisa de um espaço para a gente pensar e elaborar, porque os meninos hoje são muito perspicazes. Perfeito esse espaço. E eles têm resposta pronta, e a gente às vezes não tem. Tem uns que tem até mais resposta pronta, que você conhece. Nossa, tudo pronto. E aí, você para e fala, gente, o que eu vou responder? Aí você fala para eles assim, me dá um tempo que eu vou elaborar a sua pergunta e vou responder. Como eles são imediatistas e já perceberam que te pega, não, mas agora você não sabe responder, não? Assim. Então, por favor, eu estou pedindo um tempo para elaborar, você me pegou de surpresa, eu preciso pensar nisso melhor para te dar uma resposta adequada como sua mãe. Porque senão você perde facilmente a hierarquia. Quem educa quem? E aí aquela questão, Lúcia, quando às vezes a gente recebe os pais, né? E tanto o pai quanto a mãe fala assim, eu sou seu amigo, eu sou amigo do meu filho, né? Eu quero ser sua amiga. Aí eu sabe, eu tenho uma
algumas observações sobre isso, Isso. sobre essa fala que a gente tem, ou talvez até eu tenha tido em algum momento, mas depois eu consegui, eu me descolei dessa fala, porque quando a gente fala que a gente é amigo do nosso filho, o amigo é conivente, não, ó, eu Sim. assino por você na hora que o professor... Exatamente. Então, essa questão da gente, dessa fala, tá? Da mãe ser amiga da filha, ou a mãe ser amigo do filho, o pai amigo do filho, eu acho que é diferente, né? A questão da amizade hoje é uma coisa e a paternidade é outra. E o filho precisa de pai e mãe, porque amigo e não de briga, amigo, né? amigo briga, fica de mal, acoberta coisa errada, nunca mais eu vejo. Pai e mãe, ele está ali do meu lado, para aplaudir, para punir, mas ele está do meu lado. Uhum. Então, tem pais que chegam no meu consultório assim também. Com esse né? discurso de Sim, amigo, eu né? falo, não, primeiro, mas se eu não for amiga, ele não me conta nada. Quando que você contava tudo para seus pais? Me engana que eu gosto. Né? Então, ele pode estar te manipulando e você manipulando ele, fazendo de conta que são pai e mãe, brincando de Uma casinha. relação faz de conta, que acontece muito. Acontece Exatamente, brincando de casinha. Então, não tem isso, não. Primeiro lugar, é pai e mãe, bem definido, mas que também você tenha que... Eu acho que essa escuta, né? Eu acho que você tem que estar aberta para essa escuta, isso. não para cobertar, porque às vezes a gente tem isso também lá no consultório, Lúcia. Ah, não, eu nem contei para o pai dele que ele tirou uma nota ruim. Aí você... Aí é amiga, né? Porque você não vai contar para o professor Aí você que veja colou. bem, se você pega isso com adolescente, porque o adolescente ele já vê a mãe como mãe, pessoa e mulher, o pai, pessoa e homem. Se eu não vou contar para o pai e fui conivente com ele, que relação de casal é essa que eu estou dando modelo para o meu filho? Qual é a relação, né, de respeito e verdade? Eu escondo, então eu estou refém, né, do meu filho e ele de mim, escondendo de uma falsa autoridade do pai, porque a mãe conta para o pai, faz de conta que você não sabe nada. Que família é essa que não tem verdade como base e honestidade dentro dessa casa? Mas se contar, meu pai vai bater, como uma mãe que pegou o filho cheirando maconha e viu tudo, ela pegou e falou, não conta para o meu pai, senão não conto mais nada para você, mãe. E ela ainda falou comigo, ele falou que não conta mais nada para mim, se eu contar para o pai, mas não fosse você que viu o cheiro da maconha e descobriu. Ele não contou nada. Uma questão que pega dentro disso, acho que eu quero que você continue comentando sobre, mas tem muito a ver. Eu falo muito sobre essa expectativa. A gente volta lá no início. A expectativa do papel. Eu quero continuar na Isso, mãe. a expectativa do papel. O que é ser mãe ou o que é ser pai? Qual que é a minha proposta como pai? Sim. Eu percebo muito, e nesse ponto tem alguns casais até que olham meio torto assim para mim, porque eu coloco a paternidade e a maternidade, até onde eu entendo, do que eu estudo, do que eu percebo, ela não pode ser só um sonho. Ela é um papel de formação muito grande. Sonho, eu posso sonhar até meu carro, aí eu sonho com o banco de couro branco, ele vai estar me esperando ali fora, do jeito que eu deixei. Deus abençoe que sim, né? Que ele esteja lá, tudo certo. O filho não é isso. Eu falo muito com as mães, às vezes, ela não quer ter festa de 15 anos, eu sempre sonhei com a festa de 15 anos. Ela tem que querer a festa. Então tem muitos pais e mães que vão se perdendo porque não foi isso que eu sonhei para você, não foi isso que eu planejei para você. De perguntar se o filho quer, né? E esquecem que o papel deles é de formação. O que a Lúcia foi colocando aqui muito bem o tempo inteiro. O nosso papel é formar esse cidadão para que ele exerça. É claro que o nosso papel também é passar valores. Sim. Esse é fundamental. Agora, como ele vai atuar no palco, eu não tenho gerência sobre isso, eu não posso ter. Mas as discussões, as conversas, os problemas a maioria dos problemas que eu trato no consultório se trata de uma frustração do pai com relação ao filho. Eu coloquei na escola, eu pago a melhor escola da cidade para você, o filho não tem nem neurocompatibilidade àquela cobrança. Para ele, a escola A, escola B, escola C, valor da mensalidade, ele não está enxergando isso. Está enxergando a escola como lugar de convivência onde ele vai tocar o terror e tá tudo certo. Então, assim, fala pra gente, Lúcia, um pouquinho dessa questão do papel do pai e da mãe mesmo. Acho que tem a ver com essa questão. O papel da mãe, no caso que a gente tá falando, nessa formação. Além do sonho da maternidade, que é um sonho incutido desde sempre. Eu vou colocar para a mãe que serve para o pai também, né? Então, não esquecer que você é o adulto da relação. Mas não é fácil ser o adulto da relação às vezes. Por isso que você tem que sair um pouquinho desse lugar, né? Porque esse sonho que o filho vai me projetar como pessoa e tudo que eu faço para ele, tem que sonhar juntos.
E muitas vezes o casal, ele já dorme às vezes até na mesma cama, mas não partilham mais o mesmo sonho. Né? Então, e para isso precisamos o autoconhecimento, cuidado e respeito a si mesmo como pessoa, que também é pai e mãe. Né? E como adulto é seu dever descobrir como se cuidar. Né, em primeiro lugar, e a vez que você saía, né, para obter. Então, eu vou estar só fechando, que já deu a hora, né? Então, eu trouxe uma frase de Kierkegaard que diz assim: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é se perder. Se dê tempo para se olhar com carinho, vocês mães e pai também, curiosidade das relações até agora, o que você construiu até agora, o que você já deu conta, né, que você fez. Ouse se ver uma pessoa com vulnerabilidade, que às vezes você não tem o que responder, eu vou pensar, né? Para com bastante ousadia, coragem, para que você possa viver, sim, o equilíbrio e muitas vezes se perder em você mesmo. Eu errei com você agora, me desculpa. Eu vou repensar nessa minha atitude agora, porque é permissão para ser humana, só nunca errou quem nunca fez. Né? Então, esse pai e mãe está em construção, e muitas vezes a mulher, ela dá espaço para o marido também, né? Que ideia que ele tem, porque muitas vezes esse marido ali junto com ela, ele está numa angústia muito grande também de não saber o que fazer, e só há cobrança entre os dois, e sentar para conversar, e se ficar muito difícil, vão procurar ajuda. Né? Até, o psicólogo está aí também para ajudar, o psicopedagogo, seja quem for, né? E essa mulher que é a cabeça da casa, que limpa, e às vezes o homem, para ele só guardar o sapato, já está bom, lá já está ajudando a casa, e ele já vai dar conta de outras coisas, né? E para terminar, eu queria falar uma frase de Cora Coralina, que ela diz assim, que para vocês, mãe, né? E que tenha mais chão nos seus olhos do que cansaço nas suas pernas. Mais esperança nos seus passos do que tristeza nos seus ombros. Mais estrada no seu coração do que medo na sua cabeça, né? E que por um momento você poder romper com a sua vida tão acelerada de ansiedade, múltiplas tarefas, e contemplar-se como uma pessoa humana, com filhos, companheira do seu lar, e se permitir que você também é um membro da sua casa. E que você não é a controladora de tudo, que cada um tem a sua autorresponsabilidade e respeito. Né? E muitas vezes ao falar com o filho, né, você fala assim, você está me desrespeitando, né? O pai às vezes tem muito isso, eu coloco assim, eu estou me sentindo desrespeitada pela forma que você está falando comigo. Teria uma outra forma para a gente estar conversando? Né? Então, assim, ouse isso também, e o que você falou, é de vida inteira um aprendizado de pai e mãe, e é um sonho, mas também é uma realidade. Mas eu não posso me perder nessa realidade. Se eu não estiver dando conta, não tenho medo de procurar ajuda, não. Tá permissão para ser humano. Está tudo bem. Tá tudo bem. Né? Eu prometi que eu não ia chorar, né? Mas se a Lúcia não deixa... Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, era esse o nosso objetivo, né? Trocar ideia, conversar, orientar. Eu acho que se tem uma coisa que dá pra gente concluir aqui, é que, e eu sempre falo isso lá, não tem receita de bolo. Não. O dia que você vai achar um psicólogo e falar, ó, tá 3 pulinhos de manhã, e pula, Se corre não compra fora, na porque não vai internet, dar. ele não vem com manual de Né? instrução. Eu tenho uma história que eu sempre conto, que eu tive 5 pacientes do mesmo nome, da mesma escola, da mesma série, da mesma idade, e todos, Arthur, o nome dos 5, e chegaram quase juntos, assim, a maioria eles do Santa Maria, e aí que são 5 Arthurs completamente diferentes. E imagina para vocês, mães, lidar, ali tem uns tem 2, 3, 4 filhos, tudo diferente. Né? Então o erro, ele tá na jornada, não tem como, e você precisa se colocar também, a gente precisa se colocar com pessoas que falham e que recomeçam. Sim. Né? Então o nosso objetivo hoje era falar sobre essa maternidade, sobre esse cuidado, né, que a gente precisa ter com a mãe que está num foco muito pesado, e que tá tudo bem recomeçar, tá tudo bem procurar ajuda, como a Lúcia colocou. Né? E é isso, esse programa, como eu falei, era um programa para família, e eu acho que foi. Né? Vou fazer um agradecimento especial à minha mãe, né? Claro. A minha mãe, que eu acho que exatamente, que acho que tô aqui entre os erros e acertos, e a coisa foi funcionando. Então, mãe, te amo, beijo. As nossas e mães, abro para né? vocês o espaço também para esse agradecimento aí, se quiserem. Fique à vontade. É interessante, eu só fechando, eu vi uma entrevista uma vez de um psiquiatra, dele falando da importância dos filhos nos verem como seres humanos, da gente se expor, né, para eles, assim, da fragilidade, né? E foi muito interessante, o André ficou muito doente agora, recente, teve um quadro de pneumonia, e aí
eu tava, assim, super angustiada, porque ele realmente não melhorava, e um dia eu virei para ele e falei assim, André, filho, deixa eu te contar uma coisa, você e a Laura são meu ponto fraco. Então, assim, pode me bater, eu posso adoecer, pode acontecer qualquer coisa, mas com vocês, por favor, não. Aí ele riu, assim, achou interessante, mas, assim, eu acho que é isso, a gente, enquanto pais, a gente tem o compromisso, né, de cuidar dos nossos filhos e orientá-los, né? Eu falo que filho é responsabilidade, então não é simplesmente vou ter um filho, né? Mas é uma missão muito gostosa e muito bom. E você está né? fazendo muito bem, posso falar isso. Não, obrigada. Né, de perto. É isso aí. Estou tentando diariamente, mas Sueli? um Isso é que beijo é para minha importante. mãe, te amo muito. Eu queria dizer assim, que é sempre o aprendizado, né? Ser mãe é aprendizado todo dia, não existe receita perfeita. E, assim, acolher as mães eu acho que é importante, porque a gente tem muita caraminhola na cabeça, né? E deu ruim, procura alguma ajuda para alguém falar alguma coisa que às vezes está óbvio na sua frente, mas outra pessoa falando cai como uma... sem crítica, sem culpa, né? Sem apontar o dedo. E assim, gente, mãe é bicho difícil. É assim mesmo, a gente vai isso. caminhando. E que nós, né, todos como participantes disso, consigamos entender que nós somos o início, às vezes, e o meio do processo, mas nós não somos o fim. Com Então a certeza. jornada é deles. Continua, E né? que eles continuem Isso aí. mesmo. Show de bola, gente. Obrigadão, Lúcia. Muito Tchau, obrigado. até mais. Raquel, muito Vocês também. obrigado. Pessoal, valeu. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.